Bom dia, tudo bem, meus amores? Vamos lá para a nossa aula de português de hoje. Pega o seu livro de português. Nós vamos fazer, na aula de hoje, a correção de algumas atividades que já foram enviadas para vocês, tá bom? Já foram enviadas em videoaulas anteriores, tá? Então, pega aí o seu livro de português e abre o seu livro de português nas páginas 155 a 159. Depois nós vamos corrigir das páginas 161 a 165. Então vamos lá, livro na mão, lugarzinho aí separado para você estar fazendo as suas atividades. Enquanto você está corrigindo, você está revendo o conteúdo, você está estudando. Acertou, coloca um certinho, errou, desmanche e conserta. E não esqueça de colocar a data da correção, ok? Então, vamos lá. As perguntas, né, da página 155, por dentro do texto, está relacionado ao texto que você leu nas páginas 152 e 153, correto? O texto que você leu, crianças, ele fala de crianças de comunidades isoladas da Etiópia, né, que aprenderam a manejar os tablets e começaram a se alfabetizar sozinhas. Olha que interessante, né? A Etiópia, ela é um país da África que fica localizado na região nordeste do continente africano. O texto, ele nos conta, né, que alguns cientistas, né, eles criaram, né, um projeto, certo? E esse projeto era o quê? Distribuir tablets para crianças de comunidades remotas na Etiópia. Então, os aparelhos que eles entregaram para as crianças, eles foram abastecidos com aplicativos que ensinavam as crianças a ler e a escrever. Ele se baseou, né, em uma experiência, certo? E esse projeto dele ficou famoso, né? Foi mais ou menos no ano de 2000. E ele criou uma organização sem fins lucrativos, que vende computador de baixo custo para governos de vários países. E como as crianças tiveram um bom desenvolvimento, né? Então, isso estimulou com que ele fizesse o quê? Desenvolvesse esse projeto lá na Etiópia. Então, foi entregue para cada criança um aparelho, né? Que eram meninos e meninas analfabetos. Uma criança analfabeta é uma criança que não sabe ler e nem escrever. E essas crianças, elas tinham o quê? De 4 a 11 anos de idade e nunca tinham frequentado uma escola. E elas também nunca tinham tido contato com qualquer equipamento eletrônico. Então, o que eles fizeram? Eles ensinaram um adulto de cada comunidade a carregar os tablets em uma estação que era movida a energia solar. Os aparelhos, crianças, eles foram equipados, né, com 300 aplicativos de jogos, filmes, desenhos, né, atividades de alfabetização. E o que aconteceu? Em poucas semanas, as crianças, né, com desenvoltura, né, elas já mexiam o quê? Nos aplicativos. Depois de 7 meses de experimento, algumas crianças já conseguiam o quê? Escrever as suas primeiras letras e palavras. Então, o projeto, ele teve o quê? Ele teve um resultado muito bom com aquelas crianças daquela
região, tá? Então, agora, nós vamos o quê? Nós vamos responder as perguntas relacionadas a esse texto. Esse texto que eu fiz um resumo aqui para vocês, mas que vocês já fizeram a leitura para poder responder as questões. Então, vamos lá. Página 155, por dentro do texto, questão 1. Qual é o assunto central da reportagem? Assunto central. Qual é o principal assunto da reportagem? O assunto tratado no texto é a divulgação de um projeto, no qual crianças de áreas isoladas da Etiópia receberam tablets para constatar se são capazes de serem autodidatas, para aprender a usar o aparelho. O que é autodidata? Autodidata é uma pessoa que tem capacidade de aprender por conta própria, né? Então, eles colocaram esses aparelhos nas mãos das crianças para poder ver se elas conseguiam aprender sozinhas. Questão 2. Procure no dicionário os significados das palavras em destaque no texto e registre aquele que está mais de acordo com o contexto. Então, vamos lá. Autodidata. Autodidata. No contexto, né? No texto, né? Nós temos lá, ó, autodidata, na página 152, em destaque, desenvoltura e esboçar. Então, essas palavras que vocês tinham que procurar o significado. Então, de acordo com o texto, autodidata. Uma pessoa que tem a capacidade de aprender por conta própria, sem o auxílio de um professor ou uma professora. Alguém que aprende alguma coisa sozinho, né? Então, essa era a intenção deles. Desenvoltura. Capacidade de criar ou desenvolver algo com facilidade. E esboçar. Tracejar, rascunhar ou delinear, né? Foi o que as crianças fizeram. Elas, no período, né, de 7 meses, já começaram o quê? A rascunhar, a desenhar, né, a tracejar as letras e a escrever algumas palavras. Questão 3. Quem são as crianças assistidas pelo projeto? Qual é o perfil delas? Então, quais foram as crianças escolhidas, né? As crianças eram as crianças que moravam nas regiões isoladas da Etiópia, crianças que eram analfabetas, né, que não sabiam ler e nem escrever, e tinham entre 4 e 11 anos, e também nunca tinham frequentado a escola, e nem também nunca tinham tido contato com aparelhos eletrônicos. Então, foram essas as crianças que o projeto pegou para fazer a experiência. Número 4, na mesma página, 155. O cientista partiu da ideia de que é possível aprender de forma autodidata, aprender de forma sozinha, sem a ajuda de outra pessoa. Aponte um exemplo que para ele justifica essa forma de pensar. Então, uma justificativa para a forma, né, desse cientista pensar assim é que as crianças aprenderam a usar com desenvoltura, com facilidade, o equipamento eletrônico, tá? Essa é uma justificativa. Uma outra justificativa é que, após alguns meses, as crianças já sabiam escrever letras aprendidas por meio do uso do tablet. Então, elas aprenderam com facilidade sozinhas. Número 5. Ao manusearem o tablet, as crianças do projeto aprenderam algo mais do que só a ler. Transcreva do texto a passagem que comprova essa afirmativa. Então, retire lá do texto a passagem que comprova que as crianças aprenderam algo mais do que só ler. Então, outro exemplo, né, de resultados. Os cientistas, né, da organização OLPC, o que eles fizeram? Eles desativaram as câmeras do tablets. Para quê? Para poupar a bateria. Mas o que as crianças fizeram? Com a curiosidade delas, elas foram fuçando, né, mexendo no tablet
até conseguir o quê? Desbloquear a função da câmera. E o que elas fizeram? Saíram tirando fotografia do vilarejo, né? Então, essa aí foi o quê? Foi mais uma passagem que comprova o quê? Que as crianças do projeto aprenderam, além de ler, aprenderam outras coisas com o uso do tablet. Página 156, questão 6. A reportagem relata um ponto positivo e um negativo do fato retratado. Cite os pontos positivos e o ponto negativo. Então, vamos lá. O ponto positivo. Desenvolveu a curiosidade e o gosto pela leitura e escrita, certo? As crianças ficaram interessadas em aprender a ler e escrever. Um ponto negativo. O projeto, ele alcança resultados limitados, né? Por quê? Porque ler é um processo mais complexo do que apenas decodificar palavras, né? Ler não é só isso, não é só decodificar palavras. Então, esse é um ponto negativo. Vamos agora para a questão 7. Li Felsenstein diz na reportagem: eu acho que projetos como esse alcançam resultados limitados. Justifique a afirmativa com elementos do texto. Então, tem que ser elementos do texto, que estão dentro do texto. O cientista, ele acredita que o projeto alcança resultados limitados por quê? Porque para ele, sem o apoio de um professor ou uma professora, o aprendizado da leitura se torna pobre, né? As crianças conseguiram? Sim. Mas a presença de um professor ou de uma professora na vida da criança é muito importante, né? Porque, igual a professora Luísa falou, a leitura, ela não está limitada só a decodificar as letras. Questão 8. Apresente o resultado do projeto mostrado na reportagem. Qual que foi o resultado? Após 7 meses de uso, as crianças foram capazes de esboçar letras e palavras, né? Pouco tempo, né, gente? 7 meses. Para quem nunca tinha tido contato com o aparelho eletrônico, foi rápido. Questão 9. O projeto foi desenvolvido na Etiópia, um país pobre da África. É possível perceber essa característica sobre a Etiópia a partir de algumas informações do texto. Então, nós podemos ver lá no texto que a Etiópia é um país pobre, né? Então, como que nós podemos perceber essas características no texto? Cite 2 delas. O texto refere-se à Etiópia como um lugar pobre e isolado. As crianças entre 4 e 11 anos nesse lugarejo da Etiópia são analfabetas e nunca frequentaram a escola. Por aí dá para a gente perceber o quê? Que a Etiópia é o quê? É um país pobre, né? É um lugar isolado e se as crianças não têm acesso à escola, né? É um país o quê? Muito pobre. Vamos para a próxima. Por dentro do gênero, página 157. Vamos lá. Coloca OK corrigido nas páginas que você já fez. Questão 1. O texto apresentado é uma reportagem e tem como finalidade entreter, informar ou emocionar. Esse texto tem a finalidade de quê? De nos informar. Ele nos informou o que estava acontecendo na Etiópia, sobre o projeto. Questão 2. O texto 1 apresenta os itens a seguir. Então, vamos lá. Pesquisas. O texto 1 apresenta pesquisas? Sim, né? Ele apresenta pesquisas. Por quê? Porque apresenta um projeto baseado em uma pesquisa científica. Letra B.
Apresenta entrevista com especialistas? Sim, né? Ele apresenta entrevista com especialistas. Por quê, professora? Porque ele apresenta o parecer dos cientistas e do engenheiro. C. Apresenta levantamentos de dados? Sim, apresenta levantamentos de dados, né? Ele fala que o quê? Que cada aparelho foi equipado com cerca de 300 aplicativos de jogos. Então, apresenta o quê? Levantamentos de dados. Vamos lá. A professora Heloísa já enviou uma aula para vocês de produção de texto, falando sobre reportagem, né? Tem até um trabalho aí para vocês fazerem, espero que esteja pronto. Vocês têm que entregar dia 10. Já tinha que ter entregado, né? Porque essa aula já é do dia 11. Então, vamos lá. A reportagem. A reportagem é um texto jornalístico e sua finalidade é informar. Ela pode aprofundar um tema atual ou um tema menos atual, mas sempre de interesse das pessoas. Então, a reportagem sempre está ligada ao interesse das pessoas. Para isso, ela recorre a fotografias, informações em boxes, pesquisas, cores, mapas, entrevistas com especialistas no assunto, gráficos, ilustração, levantamento de dados e uma detalhada visão do fato de vários pontos de vista diferentes. Então, essa é a finalidade de uma reportagem. Número 3. Apresente o veículo de divulgação do texto 1. Quem que publicou? Quem que divulgou o texto? Foi o quê? Foi o site da revista Isto É. A reportagem ela pode ser divulgada em jornais impressos, jornais digitais, na televisão, em sites ou em revistas. Número 4. Qual a intenção de inserir numa reportagem recursos como fotografias, boxes, pesquisas, entrevistas com especialistas no assunto, gráficos, levantamento de dados e outros? Qual que é a intenção? A intenção de inserir esse recurso é o quê? É detalhar e ilustrar o assunto abordado na reportagem. Ok, corrigido na página 157. Página 158. Então, olha lá. Em uma reportagem, o jornalista, além de assinar o seu texto, inclui nele, mesmo que de forma implícita, o seu ponto de vista, pois a reportagem é construída a partir de uma perspectiva pessoal. Em uma notícia, o texto é impessoal, isso é, não apresenta a opinião do jornalista. Então, a diferença aí da reportagem e da notícia. Número 5. Em alguns momentos do texto 1, é possível perceber a voz, entre aspas aí, né, do jornalista. Transcreva uma dessas passagens. Professora, a minha pode ser diferente dessa? Pode, desde que esteja dentro do assunto, tá? Então, eu coloquei aí, olha. Independente de quem esteja certo, não dá para negar que estimular a curiosidade e o gosto pela leitura escrita é sempre positivo, né? E dá a entender que quem está falando é o jornalista. Releia. Agora, questão 6. Página 158. Releia. Eu acho que projetos como esse alcançam resultados limitados. Tá entre aspas aí, prestou atenção? Diz o engenheiro elétrico, pioneiro no desenvolvimento dos primeiros computadores pessoais. Letra A. Sublinhe no trecho a voz do narrador jornalista. Tá? Então, você sublinhe no trecho a voz do narrador jornalista. Nesse trecho aí, qual que é a voz do narrador, do jornalista? Então, é isso aí, olha. Eu acho que projetos como esse alcançam
resultados limitados, né? Então, aí tá, eu coloquei tudo. Olha, diz o engenheiro elétrico, pioneiro dos primeiros computadores pessoais e fundador da Fone. Letra B. Justifique o emprego das aspas no trecho. Por que foi usado aspas aí? Ó? Eu acho que projetos como esse alcançam resultados limitados. Por que foi usado as aspas aí? As aspas foram utilizadas para quê? Para indicar que é uma criação da fala de alguém, no caso do engenheiro. Ok? Questão 7. Ao ler uma reportagem, pode-se perceber alguns fatos e algumas opiniões. Então, vamos lá. O fato é o que ocorreu, certo? Então, o que ocorreu é o fato da reportagem. A opinião é o fato observado a partir de determinado ponto de vista. Ou seja, é a interpretação subjetiva que cada pessoa tem de um certo acontecimento. Transcreva do texto 1, um fato. Então, tá lá. Professor, o meu tem que ser igual ao seu? Não, né, crianças? O cientista Nicholas, cofundador e professor do Laboratório de Mídia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, criou um projeto de distribuição de tablets para crianças de comunidades remotas na Etiópia. Então, isso foi um fato, isso aconteceu, ocorreu. Agora, uma opinião. Então, a opinião aí, olha, para quem vive nas grandes cidades, a impressão é de que as crianças já nascem sabendo como mexer em computadores e celulares, né? Para nós que moramos aqui, nós temos acesso fácil à tecnologia, né? Mas tem muitas crianças, igual essas crianças lá da Etiópia, que não tinham acesso nenhum. Página 159, questão 8. Leia a seguir dois trechos transcritos de outras duas reportagens sobre o mesmo assunto do texto 1. O primeiro trecho foi retirado do site Portal do Aprendiz, que é especializado em educação, e o segundo do Olhar Digital, especializado em tecnologia. Então, você lê os dois trechos. Letra A. A reportagem que você leu no início deste capítulo, Ativos Digitais, foi publicada na revista Isto É. Nela, as opiniões apresentadas sobre o ensino da leitura e da escrita, somente com o uso do tablet, são as mesmas apresentadas nos trechos das reportagens anteriores. As opiniões são o quê? São diferentes. Por quê? O texto 1 não é apresentada a opinião do educador, nem a opinião de Necroponte, sobre não ser possível tirar uma conclusão de que é possível aprender a ler e escrever apenas com o uso da tecnologia. Letra B. Isso aí era para a gente fazer junto, né? Pensando sobre o assunto, educação, alfabetização e tecnologia digital, e sobre onde foram publicadas as reportagens, qual delas apresenta informação e ponto de vista mais confiável? Então, aí era para a gente estar batendo um papo, né? Mas, vamos lá. Como o assunto é referente à tecnologia, o Portal do Aprendiz e o Olhar Digital possivelmente apresentam informações mais confiáveis e criteriosas. Ok, corrigido na página 159. Vamos lá para a página agora, 161. Pronomes demonstrativos. Vocês já assistiram a aula, né? Sobre os pronomes demonstrativos, a explicação da professora Heloísa. Pronome demonstrativo. Ele vai determinar o quê? A posição dos objetos e dos seres no espaço em relação à pessoa que fala. Então, olha aí, o balão aí, a conversa das meninas.
Eliane, por favor, me empreste essa revista quando terminar sua leitura. Este jornal aqui é de ontem e aquele lá na outra mesa é da semana passada. Então, vamos lá. A revista que a menina quer estar perto dela ou perto de Eliane? Qual palavra a menina usou para referir-se à revista? A revista está perto de Eliane. Qual foi a palavra que a menina usou? Ela falou o quê? Essa. Essa é um pronome demonstrativo, né? Ela falou assim, olha, essa revista. A revista que estava com quem? A revista que estava com Eliane. Letra B. Qual palavra foi utilizada pela amiga de Eliane para referir ao jornal próximo a ela mesma? Então, quando ela se referiu ao jornal que estava próximo, ela falou assim, olha, este jornal aqui é de ontem. Então, qual foi a palavra que ela usou? Este. Este é um pronome demonstrativo. O este está se referindo ao jornal próximo à menina que fala. Letra C. Qual palavra indica o jornal que estava distante das duas meninas? Olha lá que ela falou assim, olha. Aqui, este jornal aqui é de ontem e aquele lá na outra mesa é da semana passada. Então, qual foi a palavra que ela se referiu? Ela se referiu à palavra aquele. Também é um pronome demonstrativo. Então, essa, este e aquele são pronomes demonstrativos. Por quê, professora? Porque eles estão determinando a posição dos objetos, né? Aí está se referindo à revista e ao jornal. Número 2. Complete as lacunas empregando corretamente os pronomes demonstrativos. Então, vamos lá. Letra A. Olha, avião lá no céu. Qual o pronome demonstrativo? Se você está mostrando o avião lá no céu, olha aquele avião lá no céu. Letra B. Meu filho, aonde você pensa que vai com mala? Meu filho, onde você pensa que vai com essa mala? A mala está perto do filho, então essa mala. Página 162, ainda da questão 2. Ei, caderno aí é meu. Não está falando com alguém, né? Ei, esse caderno aí é meu. Letra D. Está vendo menina do outro lado da rua? Está vendo aquela menina do outro lado da rua? Aquela menina, né? Ela está longe de mim. Então, aquela. Por favor, ajude-me com estas compras. Aqui. A compra está perto dele. Então, estas compras aqui. Leia a tirinha. Trouxe uns bichinhos nesse vidro. Bom. Abra um pouco a tampa para o ar circular. Legal. Aliás, que bichinhos são esses? Vírus. No quadrinho, o que a palavra neste indica? Olha lá. Trouxe uns bichinhos neste vidro. A palavra neste indica o quê? Indica vidro, certo? No último quadrinho, a palavra esses indica o quê? Indica o quê? Os bichinhos, ó. Esses. Aliás, que bichinhos são esses? Então, a gente está se referindo a quê? Aos bichinhos. Os pronomes demonstrativos variam de acordo com a pessoa que está falando.
correto? Vou repetir para vocês aqui. Primeira pessoa, este ou estes, esta ou estas, ou isto. São empregados quando o objeto está perto da pessoa que fala e longe da pessoa. Desculpa, gente. E longe da pessoa com quem se fala. Segunda pessoa, esse ou esses, essa ou essas, ou isso. São empregados quando o objeto está perto da pessoa com quem se fala e longe da pessoa que fala. Esse ou esta ou isso, longe de quem se fala. Terceira pessoa, aqueles ou aquelas ou aquilo. São empregados quando o objeto está longe de quem fala e longe da pessoa com quem se fala. Aquele jornal, aquele carro, aquela menina, aqueles meninos, né? Letra C. Aqui, crianças, é a resposta da C, tá? Aqui é a A. Aqui é a B, que é a C. Esqueci de colocar aqui, ó, da questão 3. Então, vamos lá. Deixa eu ligar a bateria aqui, senão nós vamos ficar sem bateria. Vamos lá. Prontinho. Vamos lá. O pronome esses, letra C aqui, ó. O pronome esses, no último quadrinho da tirinha, foi empregado corretamente? Então, olha lá. Aliás, que bichinhos são esses? Foi empregado corretamente? Sim. Foi empregado corretamente porque os bichinhos a que o personagem se refere estão longe dele e perto da pessoa com quem ele está falando. Ok, corrigido nessa página. Agora vamos para a página 163, o uso dos porquês. Estudo da escrita, página 163, o uso dos porquês. A professora Heloísa também já enviou essa aula para vocês. Já pediu para vocês fazerem essas atividades. Agora nós vamos às correções. Para que tanto porquê, né, gente? Ó, professora Heloísa, por que com acento? Por que sem acento? Por que junto? Por que separado? Para que tanto porquê? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, rapidinho, sobre o uso dos porquês. Então, nós temos o porquê separado e sem acento, né? Ele é usado no início ou no meio da frase interrogativa, tá? Nós temos o porquê junto e sem acento. Ele é usado nas respostas. Nós temos o porquê separado e com acento, usado no final da frase interrogativa. E nós temos o porquê junto e com acento. Ele é usado como substantivo, né? Nesse caso aí, ele vai estar dando significado de motivo, né? Ele vai admitir o plural. Geralmente, ele vai vir com artigo, tá bom? Então, vamos lá. Uso dos porquês. Então, vamos lá a tirinha. Leia. Por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, vamos lá. A palavra porquê, olha aí, o porquê aí tá junto e com acento, foi gravada de maneiras diferentes, mas a pronúncia permaneceu a mesma. Entenda agora o emprego dessas palavras em cada situação. Sublinhe na tirinha as frases interrogativas e em seguida responda as questões. Então, vamos lá. As frases interrogativas. Então, quais que são as frases interrogativas? Por que é separado? Mas por quê? São as frases interrogativas. Letra A.
O que há de diferente na grafia da palavra porquê nas frases que você sublinhou? O que há diferente? Então, olha lá. O que tem diferente nesse porquê aqui e nesse porquê aqui? Então, nós podemos perceber aqui que a diferença é que uma delas tem o acento circunflexo e a outra não. Então, olha aqui, porquê separado sem acento, porquê separado com acento, tá? Letra B. Em que local da frase está posicionada a palavra porquê separado e sem acento? Então, olha lá, está onde? Está no início da frase, tá? E o porquê separado e com acento? Ó, está no final da frase interrogativa. De acordo com o que você observou, escreva uma conclusão para o emprego de porquê separado sem acento e porquê separado com acento. Então, qual a conclusão que nós podemos chegar aqui? A conclusão que nós chegamos é que o quê? O porquê separado sem acento é usado no início de uma frase interrogativa. E o porquê separado com acento é usado no final de uma frase interrogativa. Então, é só você gravar. Quando você for escrever a frase, né, e no início você quiser usar porquê, vai ser porquê separado sem acento. Se você quiser terminar a frase com porquê, aí o porquê vai ser separado e com acento. Correto? Ok, corrigido nessa página. Questão 2, página 164. Vamos lá. Agora, circule a frase do segundo quadrinho que corresponde a uma explicação ou uma causa e responda. Então, olha lá. Por que não é junto, mas por quê? Então, olha lá. A palavra porquê está empregada em uma pergunta ou em uma resposta? Então, olha lá. Porque ele fez uma pergunta, né? Por que separado? Aí ele respondeu, olha lá. Porque não é junto. A palavra porquê, junto e sem acento, está empregada em uma pergunta e em uma resposta. Ela foi usada em uma resposta. Ele respondeu para ele, olha, porque não é junto. Então, ela está empregada em uma resposta. Baseando-se na resposta anterior, escreva uma conclusão para o emprego da forma porque, junto e sem acento. Qual que é a conclusão que nós chegamos? É que a palavra porque, junto e sem acento, é usada em frases indicativas de uma resposta. Então, quando você for colocar uma resposta, você vai usar o quê? O porque, junto e sem acento. Releia, número 3. O porquê eu não sei. Preste atenção que esse porquê aí, ele está junto e com acento. Letra A. Nessa frase, como se classificam gramaticalmente a palavra que está em destaque e a palavra que a antecede? Então, olha lá. Qual que é a frase? O porquê não sei. Então, como se classifica gramaticalmente a palavra que está em destaque e a palavra que antecede? Na frase, a palavra porquê, olha lá, o porquê eu não sei, é um substantivo e o o é um artigo, certo? Esse porquê lá, ó, o porquê eu não sei, esse porquê aqui é um substantivo e o o é um artigo. Letra B. Cite uma palavra que poderia substituir a palavra em destaque. Qual que é a palavra em destaque? Por quê? Qual a palavra que eu posso substituir essa palavra aqui? Eu posso substituir ela por motivo. O motivo eu não sei. Baseando-se nas informações anteriores, o que se pode concluir sobre o emprego da palavra porque, junto e com acento? Nós podemos concluir que
nós vamos empregar o porquê junto com acento quando há sentido de razão, motivo, ou quando e vem, né? Ou quando não. E vem precedido do artigo, tá? Página 164, ok, corrigido. Página 165. Vamos lá? Então, nós temos lá uma explicação de quando nós usamos o porquê. Usamos porquê junto sem acento nas frases quando queremos dar uma explicação. Usamos porquê separado sem acento no início das frases interrogativas. Usamos porquê separado e com acento no final das frases interrogativas ou sozinho na frase, né? Quando porquê, então sozinho na frase. Usamos o porquê junto com acento, né? Substantivo, quando ele significa o motivo, a razão. Nesse caso, ele sempre vem antecedido do artigo, pronome, numeral ou adjetivo. Correto? Número 4, vamos lá. Complete as lacunas com porquê, porquê, porquê ou porquê. Então, vamos lá. Você insiste neste plano impensado? Vai ser o quê? Porquê, separado e sem acento, no início de frase interrogativa. Antônio, sabe o porquê junto e com acento? Sabe o motivo ou a causa disso tudo? Letra C. Dalmar disse que preferia ser atacante porque era mais emocionante. Então, o porquê aqui, ó, tá explicando, né? Letra D. Felipe não veio aqui nessa semana. Por quê? Final da frase interrogativa. Joana não foi à aula, que vai explicar porque estava doente. Então, aqui vai estar dando uma explicação, porque junto sem acento. Por que ela não foi à aula? Porque separado e sem acento. Início de frase interrogativa. Correto, crianças? Então, o que nós temos para hoje é isso, né? Você vai fazer todas as correções, vai consertar aquilo que você errou, vai colocar ok, corrigido. Tenha um bom dia, Deus te abençoe e até a nossa próxima aula. Fique com Deus. Beijo para você.